Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Oliveira, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então seja muito bem-vindo se você é novo ou nova por aqui. Já te convido a se inscrever aqui embaixo, vem fazer parte da nossa família. Deixe seu like que ajuda muito com a divulgação do canal e do vídeo. E agora, estou de volta, gente, novamente. Eu sei que já aconteceu algumas vezes de eu falar pra vocês isso quando eu sumia e voltava depois, mas eu vou explicar pra vocês um pouquinho de tudo que tem acontecido por aqui. Na verdade, o real motivo de eu ter dado essa sumida aí, e agora finalmente estou de volta aqui com vocês no YouTube e também nas minhas outras redes sociais, tá bom? Se você quiser me acompanhar lá no Kawaii, também no Instagram, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando, mas geralmente é Carol Mãe de 3 OFC, tá? Vou deixar aqui para vocês e bora lá pro vídeo, que é o tema que tá aqui no título, né, gente? Sobre autismo. Bom, eu tava já há bastante tempo com essa suspeita e tudo mais. Continua sendo uma suspeita, pois ainda não tem laudo, tá? Então, durante muito tempo eu guardei isso pra mim, correndo atrás, óbvio, mas guardando pra mim, sem compartilhar com as outras pessoas, até mesmo próximo e tudo mais. Porém, uma situação assim difícil pra gente que é pai e mãe, sim, não vou negar que é difícil. Eu, por exemplo, eu tô aprendendo como lidar com isso, porque é tudo diferente, né? E então, assim, eu também tô aprendendo assim como ele também está. Então, bora lá. De que eu tô falando, de quem que eu tô falando, o que tá acontecendo, vou contar aqui pra vocês, tá? Bom, pra quem acompanha aqui, sabe que eu tenho 3 filhos, como diz o nome do canal. Tenho o Miguel, de 8 anos, o Brian, de 4, e a Maria, que tem 10 meses, tá? Tô gravando esse vídeo pra vocês e vou postar já em tempo real pra vocês ficarem por dentro e saber que eu tô de volta. Então, o Brian vai fazer 5 anos, achou? O Brian vai fazer 5 anos já, e é do Brian que eu estou falando, tá? Eu não costumava mostrar muito aqui no canal o comportamento deles, em questões assim, não era nem por conta disso, também porque o comportamento dele eu sabia que, apesar de eu saber que isso poderia sim ser o autismo, eu sei que muita gente é maldosa e vai julgar, e vai criticar, e vai falar que é malcriação, que é birra, entendeu? E outras coisas. Então, ou querer julgar mesmo pra falar que ele não fala direito, enfim, várias outras coisas. Quem é mãe de autista ou que tem um filho com suspeita de autista vai entender muito bem o que eu tô falando. E eu resolvi gravar esse vídeo para poder começar aqui a compartilhar com vocês essa trajetória aí, desse novo processo, né, de aprendizado, de progresso, porque vai ser, né, cada dia e um passo cada vez o progresso dele. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês, para vocês também verem isso, e também para as mamães que têm filho autista ou com suspeita de autista também poder ter aí conversar, sabe? Conversar, porque eu pesquisei no YouTube, gente, eu não achei muitos relatos de mãe de autista e que conta o dia a dia do autista, como que é a correria, né? Porque você tem que levar para você tem que levar para médico, fono, aqui na minha cidade, né, tem ecoterapia, tem sala de recursos, enfim, são várias coisas, além da escola e além de toda as outras coisas que a gente tem que fazer como mãe, né? Porque eu tenho outros 2 filhos e eu tenho a minha casa que eu tenho que cuidar, tenho marido, então assim, eu não vi outras pessoas compartilhando isso, essa correria e tudo, e também tanto para poder dar força, né? Porque é cansativo, mas também para compartilhar uma com a outra, né? As histórias e a gente se ajudar de alguma forma. Porque às vezes é bom a gente ouvir de uma outra pessoa alguma coisa que a gente tem curiosidade ou que a gente tem dúvida, enfim. Eu, pelo menos, fiquei assim, eu pesquisei aqui, eu não achei muita coisa, eu só achei relatos sobre médicos especialistas, né,
que falavam sobre como que eram os sintomas, como que a criança agia e tudo mais, mas eu não vi relatos de mães youtubers compartilhando. Então, assim, basicamente vai ser um resumo esse vídeo, e aí se vocês quiserem eu gravo um outro vídeo pra vocês, tirando dúvida. Vocês podem mandar mensagem aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que é @carolmãe3ofc. Eu mudei aqui agora o nome lá também, é carolmãe3ofc. Então vocês podem estar mandando perguntinhas lá, que eu gravo um vídeo exclusivo para responder essas perguntas para vocês. Além do dia a dia que eu vou estar gravando também para mostrar. Bom, o Brian, ele começou a falar mais tarde, né, que o Miguel. E ele falava muito pouco mesmo, assim, pouquíssimo mesmo. Então, ele falava assim, mamãe, papai. E aí, depois disso, demorou mais ainda para ele começar a falar as outras palavras. Por exemplo, xixi, cocô, ele fala, mas ele demorou muito para falar papá. Quando ele quer comida, ele falava assim. Enfim, demorou muito. E ele não falava assim, juntando frase. Ele não conseguia formar uma frase, sabe? Nossa, demorou. Eu não lembro com quanto tempo foi, mas demorou muito. Eu acho que foi com 4 anos, quando ele completou 4 anos, que ele começou a falar mamãe te amo, papai te amo. Quando ele começou a falar assim, frase, sabe? Porque antes disso ele não falava, ele só falava uma palavra. Agora ele já melhorou bastante. Por exemplo, ele fala mamãe, bolacha. Fala do jeitinho dele enrolado, mas ele consegue falar. Ele consegue se expressar melhor, falando, demonstrando o que ele quer, né? Mas claro que pra idade dele, como ele já vai fazer 5 anos, a gente vê que tem uma dificuldade, né? Às vezes a gente pergunta, por exemplo, se ele tá com dor ou se ele fica doentinho do nada, vomita. Aí eu pergunto onde tá doendo, ele não sabe falar, ele não fala, ele não mostra, sabe? É bem assim. E eu comecei a reparar no comportamento dele desde novinho já, por conta da fala, por conta do jeito de brincar. Ele brincava empilhando pecinha uma em cima da outra. Se caía, ele ficava estressado muito rápido. Ele ficava fazendo fileira com brinquedos, tanto carrinho, quanto pecinha, quanto urso de pelúcia que ele ama. Ele fazia fileira com as coisas. Você não podia atrapalhar ele, não podia tirar um do meio, não podia mexer, senão ele ficava estressado. Enfim, várias coisinhas assim que daí, se vocês quiserem, eu gravo num vídeo específico pra vocês. E aí, por conta disso, quando ele começou a ir na escola, ele já ia fazer 3 anos. E aí, ele já tinha 3 anos, na verdade. E aí eu conversei com a professora e falei, olha, eu tenho essa suspeita, então você observa o jeito dele aqui na escola pra ver como é que ele vai lidar, né? E pouco tempo depois ela já fez uma reunião comigo e conversou e também falou dessa suspeita. Ela junto com a diretora. E aí a gente começou a correr atrás de médico, né? De psiquiatra, neuro, fono, a sala de recursos, que também é para ajudar, né, no desenvolvimento da criança. Ecoterapia, que é uma atividade que eles fazem com cavalo. Eu não sei explicar direito porque ele ainda não começou, mas eu sei que é uma atividade com cavalo. Enfim, várias coisinhas assim. A gente deu, a escola me deu um papel com, como que eu posso dizer para vocês, um relatório da escola de como que é o comportamento dele, as dificuldades que ele tem e tudo mais, e que ele necessitava de uma acompanhante não, auxiliar na escola. Porém, o governo só libera auxiliar para quando tem um laudo, e no caso dele não tem. Então a gente entrou com esse pedido com a médica, eu tive que passar 3 vezes com a médica e meio que brigar com ela para conseguir o pedido para encaminhamento de médico especialista, porque ela não achava que tinha necessidade, apesar da escola falando e eu também. E aí agora eu tô aguardando. Na verdade, gente, já tem 1 ano que eu tô aguardando na fila para ele passar com os médicos, né, especialista e tudo mais, para ecoterapia também. A única coisa que, graças a Deus, eu consegui para ele foi a sala de recursos. Então, assim, já tem ajudado. Ele começou já tem 1 mês a sala de recursos. Ele vai 1 vez na semana. Hoje foi dia, por exemplo. E ele adora. Chega na hora de vir embora, é um show, porque daí ele não quer vir embora de jeito nenhum. Então ele chora de lá até aqui. É aquele trabalho, sabe? Mas aos poucos tá indo. E
E eu tô correndo atrás. Eu tinha conseguido um trabalho também. Esse foi um dos motivos que eu tinha sumido aqui um pouco da internet. Eu consegui um trabalho em dezembro, muito, muito bom. Eu amei conhecer as pessoas que eu conheci, o trabalho era incrível. Queria muito que tivesse dado certo, porque realmente eu gostava bastante. Mas eu resolvi priorizar cuidar do Brian, né? Porque ele é pequeno, então o tempo vai passando e a gente vai deixando isso de lado. E isso lá na frente prejudica ele e acaba prejudicando a gente também, né? E a gente que amanhã a gente não quer ver o nosso filho assim, pra trás nesse sentido, porque eu sei que se eu correr com ele agora, ele vai evoluir muito, né? Então eu não quero perder esse tempo dessa melhora dele, né? Desse desenvolvimento dele em todas essas questões. Então, por isso eu resolvi abrir mão do trabalho com uma dor no coração, porque eu gostava muito, como eu falei pra vocês, mas tem prioridades, né? Vai ficar meio difícil, gente. Tá meio difícil em casa, tá meio difícil. A Maria tá grandinha, ela não mama só no peito, mas ela também toma fórmula. E a fórmula, como vocês podem saber, como tudo hoje em dia tá um absurdo de caro, né? Tanto comida quanto, enfim, tudo. Então é fralda pra Maria, é leite pra Maria. O Brian ainda usa fralda, apesar dele vai fazer 5 anos, ele usa fralda pra fazer o número 2, pra fazer xixi, pra dormir, tudo ele não usa, mas pra fazer o número 2 ele usa. Então gasta com fralda pra ele também. Enfim, eu sei que vai ser uma barra como estava sendo antes, vai ser difícil, mas eu tive que priorizar porque eu não estava conseguindo correr atrás de médico para ele, de cobrar, na verdade, né? Porque o médico já deu a entrada ali, mas eu tinha que aguardar a vaga. Então, como demorou 1 ano, eu falei, eu vou ter que cobrar, eu vou ter que ficar em cima, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eles precisam passar logo. O Brian começou as aulas esse ano, e ano passado ele tinha uma auxiliar na sala dele, que estava disponível, então ela ficava só com ele, e era muito bom, e ele adora, ama ela. E aí esse ano na escola nova, como tinha muitos alunos com suspeita ou com laudos, não tinha auxiliar suficiente. Então, por conta disso, ele ficou 2 semanas, as 2 primeiras semanas de aula, ele ficou sem ir para a escola, porque ele foi no primeiro dia e teve muita dificuldade. A professora também falou que não tinha condição dele ir sem auxiliar. E aí é aquela coisa, né? A gente não tem um laudo para exigir auxiliar, a gente não fica de mãos atadas. E aí eu falei, não, eu vou correr atrás, vou dar um jeito, vou conseguir. Graças a Deus a escola conseguiu algumas auxiliar, porque eles solicitaram lá, conseguiu. Mas como ele tá sem laudo e tem mais 3 alunos, 3 ou 2 alunos laudados na sala dele, ela meio que dá um suporte. Não é 100% para ficar junto com ele. Então, qualquer momento ele também pode perder esse suporte por não ter o laudo, né? E aí eu tô correndo atrás, me falaram para correr atrás no Conselho Tutelar, porque eles ajudam a cobrar, né, a vaga o quanto antes. E eu fiz isso, até gravei para vocês no outro vídeo, vou mostrar um pedacinho aí que eu gravei, vou explicar um pouco mais para vocês como que tá também tudo isso. Mas, por enquanto, eu fui no conselho, levei os documentos, tudo certinho. E eles falaram que era pra eu estar voltando lá depois de uns 15 dias pra eles poderem me dar uma resposta, se conseguiu essa vaga no posto, enfim, todos esses médicos especialistas que eu falei pra vocês. Porque eu voltei no posto várias vezes também e consultei lá se não tinha sido marcado, né, o médico pra ele. Só que só me falavam assim, não foi marcado ainda, tem que aguardar. E eu ficava aguardando, voltava, falava a mesma coisa e eu aguardava. E quando foi esses tempos atrás agora? Quando eu fui no Conselho Tutelar, eu voltei no postinho para perguntar de novo. E uma outra moça que me atendeu, diferente da moça, a moça que me atendia antes era sempre a mesma. Então a que me atendeu agora da última vez foi uma outra moça. E ela viu, gente, que a moça que fez o meu pedido antes, solicitou antes, ela colocou no sistema como não urgente. E o meu pedido tá como urgente. Ou seja, eu fiquei 1 ano esperando na fila de não urgente. Óbvio que ia demorar, né? Enfim, ela arrumou lá. Só que agora eu entrei para uma nova lista. Ou seja, eu tô lá pro final da fila. Então, eu fui no Conselho Tutelar, levei todos os papéis, tudo certinho. E amanhã, provavelmente, eu vou retornar lá para ver se eles têm um retorno para me dar.
E aí o conselheiro já me avisou que se eles não falar que tem que aguardar a vaga, ou que é algo assim, que eu tô lá no final da fila mesmo que eu tenho que esperar, eu posso entrar com um processo, algo assim do tipo, para poder conseguir a vaga para ele logo. Então, assim, eu tô correndo atrás e eu vou compartilhar isso com vocês também, para vocês que passam por isso também não deixar de lado, não ficar esperando, correr atrás também, porque eu sei que é difícil, mas a gente correndo atrás ali a gente consegue, porque o SUS, né, gente, não é fácil. Mas por hoje é isso, eu vim compartilhar aqui com vocês meio por cima, apesar do vídeo ficar longo, né? Vim compartilhar meio por cima pra falar que sim, o Braia tem suspeita de autismo, então agora eu vou começar a mostrar ele mais aqui nos vídeos, mas vocês já estão cientes, né, que alguns comportamentos dele e tudo, é por conta disso. E ao decorrer dos vídeos aí eu vou falando mais a respeito pra vocês. Se Deus quiser, logo logo eu vou conseguir o médico pra ele e vai ajudar muito, muito, muito. Então, eu sei que é um vídeo que nenhuma mãe gostaria de gravar, porque a gente lida com isso, mas a gente queria que não tivesse, né, essa questão do autismo. Então, é claro que pra gente é difícil e é cansativo, como eu falei pra vocês. Eu vou ter que deixar as crianças aqui em casa com o Pedro e correr com ele pra médico, correr pra fono, pra psicólogo, neuro, enfim, todos os outros. E vai ser bem corrido, mas é muito gratificante a gente ir vendo ali o resultado, o progresso dele no dia a dia, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir aqui o meu relato. E continue aqui comigo, porque vai vir muito mais coisa, tá, gente? Só pra falar pra vocês, já fiz a comprinha pra poder voltar a fazer os doces pra vender na rua. Então tô super ansiosa. A partir de semana que vem, acredito que eu já volto a gravar pra vocês vendendo na rua. E tô muito, muito ansiosa. Também pretendo voltar a fazer as lives em breve, porque a meta aqui é monetizar o canal. Então bora ajudar a amiga de vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que vai me ajudar muito. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou trazer o vídeo respondendo pra vocês. Um beijão bem no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!